E no quadro Saúde e Fé. E hoje o nosso tema é muito especial e importante para você. Nós vamos falar sobre as queimaduras. Afinal, estamos no dia de prevenção das queimaduras. Às vezes aí na sua casa você pode se acidentar, enfim, saiba como se prevenir e como se tratar caso aconteça. E para isso nós temos um convidado aqui que veio nos auxiliar, trazer muitas informações para nós. É o Dr. Marcelo Gonçalves Malta, cirurgião plástico. Doutor, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia, obrigado a todos, obrigado à produção do programa pelo convite e pela lembrança dessa data, que é muito importante socialmente, e a gente vai falar um pouco sobre esse assunto agora com vocês aqui. Com certeza, né, Carol? Isso mesmo, seja muito bem-vindo, doutor. Para a gente começar, o que são queimaduras? Queimaduras são traumas, e elas podem ser térmicas, que são no caso de chama, que geralmente é o mais comum, ou às vezes até o calor de substâncias aquecidas. Tem queimaduras elétricas, queimaduras químicas, Então tem uma ampla gama de queimaduras. As mais comuns são as queimaduras então térmicas pelo calor. Então, ou calor de líquidos aquecidos, ou superfícies aquecidas, ou a chama direta. São os principais. Mas existem outros que são menos frequentes. Então, são traumas que têm que ser tratados como tal e com uma atenção adequada de uma equipe já treinada para isso. Tá? Entendi. E doutor, por exemplo, a maior incidência de queimaduras acontece na vida doméstica? Isso é uma informação que procede. No Brasil, cerca de 1 milhão de queimaduras acontecem ao ano. Então, são bastante vítimas dessa situação. E um pouco mais, 70%, segundo a casuística já estabelecida, acontece no ambiente doméstico. Então, a campanha desse ano até é sobre Na Minha Casa Não, queimaduras, na minha casa não. Como a gente, então, passar à população o que deve ser evitado em casa, para que a gente possa promover isso, então, a diminuição da incidência desse trauma em domicílio, obviamente, mas na população em geral como um todo. E aí a gente estava mostrando aqui um quadro, para quem está em casa, consegue ver que ele tem alguns dados ali relacionados à porcentagem. E, doutor, como que a gente pode, então, prevenir isso dentro de casa? Porque dentro de casa a gente tem diversas faixas etárias, desde crianças, adolescentes e idosos. Então, como que a gente consegue prevenir isso no nosso dia a dia? Ou também em situações um pouco mais, assim, esporádicas, uma festa, um encontro em casa, que de repente tem mais pessoas ali reunidas? Para a abordagem, então, pelos quadros que já viram aí, às vezes 40% em média são crianças. E se contar até a faixa de 15 anos, às vezes vão 50% das vítimas de queimaduras são até os 15 anos de idade. Então é uma faixa bem grande, bem expressiva. Então em casa, os acidentes com criança, principalmente no ambiente da cozinha. Então de como a gente evitar isso. Então o mais óbvio é evitar que a criança entre nesse ambiente da cozinha quando estiver, então, funcionando o fogão, o forno, alguma atividade lá. Para isso, existem barreiras que você pode colocar nas portas de acesso para evitar que a criança adentre naquele ambiente naquele momento. Então, isso seria uma forma de prevenção efetiva mesmo, Outra coisa que a gente pode falar sobre isso, dos acidentes do fogão, principalmente com crianças, as faixas etárias têm isso aí, mas a criança às vezes muito curiosa e chega perto do fogão, sempre deixar o cabo da panela que está no fogão para dentro do fogão, não deixa ela para fora, porque o acesso fica mais fácil. Então a criança pode puxar aquele cabo e vai virar uma água, óleo, que seja aquecido lá. Inclusive também o cuidado com a tampa do forno, para a criança não colocar a mão lá. Bem, o melhor jeito é não permitir a criança naquele ambiente, naquela hora, entendeu? Uhum. E dependendo da faixa etária também, os idosos também têm as suas particularidades, porque pela parte da mobilidade, tudo, então tem que deixar um ambiente o mais limpo possível para que não haja um tropeção, alguma coisa que ele possa tropeçar e cair, às vezes em cima de um fogão aceso, naquele momento ali, e aí ocorrer esse acidente. E as crianças muito pequenas,
cuidado também com a parte elétrica, né? Então aí tem que ter os dispositivos que são protetores, né, das tomadas e tal, para que não haja esse acidente aí sim da queimadura elétrica, que é um mais específico disso aí. Então, o principal é evitar o ambiente, então a criança que adentra o ambiente da cozinha. E você me citou também dos ambientes domésticos, que acontece, mas com muita frequência, infelizmente, que é nessas festas, encontros, são churrascos ou alguma coisa que leve, então, aquele fogo da churrasqueira, que geralmente ainda se usa um álcool ou substâncias inflamáveis de alto poder, né, de volátil, né, que explode. Então, as pessoas têm esse costume ainda, que deveriam partir, então, para acendedores próprios, para evitar esse acidente, que é muito comum, tá? Isso é bem grave, e o álcool a 70% foi liberado na época da pandemia agora de Covid, já está restrito de novo, mas a venda dele, né, em escala comercial aí nos supermercados e correlatos, então deveria-se não se usar álcool líquido ou substâncias muito inflamáveis para o acendimento da churrasqueira. Entendi. Então, a organização é sempre importante no ambiente doméstico para evitar um acidente, né? Mas, doutor, acontecendo o acidente, quais são os primeiros socorros que a gente deve fazer? Bem, para esclarecer, queimaduras, em geral, são traumas graves, né? Existem queimaduras suaves, que a gente deveria até evitar de falar isso, porque senão as pessoas vão achar que é suave e não vou procurar. Então, deve-se procurar um atendimento médico, né, ou de um posto de saúde próximo que possa orientar sobre aquilo. Então, assim, aconteceu uma queimadura, a primeira coisa a gente falar sobre isso. Qual é a causa dessa queimadura? Então, a grande parte da queimadura, agentes térmicos, que são calor direto, escaldo, né, que é água ou óleo, que esses são os mais comuns no ambiente doméstico. Então, é tirar essa causa, né? Então, a gente tem que evitar o contato com aquela causa ali. Se é o líquido aquecido, o óleo ou uma chama que vem, tem que evitar isso aí. Em casa, nesse tipo de trauma, a primeira coisa a fazer é uma fonte de água corrente, não precisa ser gelada, por favor, água corrente, e lavar abundantemente a região, deixar a água cair naquela região, né? Então, aí você vai diminuir o dano térmico, né? E se for uma chama, alguma coisa, que você possa, então, se você tiver um tecido, né, um cobertor, um lençol, alguma coisa que possa abafar aquela chama, e já ajuda bastante a conter, né, o calor local ali. Mas o uso de uma água corrente, logo depois que se alguém tiver uma piscina, ou tiver próximo de uma mangueira que seja, que aconteça, é água corrente. E em outras substâncias, né, no caso muito específico, elétrico, muito cuidado. Porque aí é a hora de você, antes de puxar a pessoa de uma coisa, de um choque elétrico, você tem que desligar a fonte elétrica. Porque senão são dois, então, né, ou quem entrar em contato vai tomar aquele choque, vai sofrer uma queimadura. Então, na queimadura elétrica especificamente, por favor, lembrar de desligar a chave, tirar, né, desconectar antes ali, senão você vai relar e vai tomar choque. No caso dos acidentes mais comuns, é isso aí. Água abundantemente, colocar um pano limpo na região, pode deixar úmido e se encaminhar a uma unidade de saúde mais próxima, o mais breve possível. A pessoa, por exemplo, doutor, sofreu lá uma queimadura doméstica com a superfície quente ou líquido quente e ela coloca a mão num balde de água, não adianta? Adianta. O balde de água que tiver com uma água natural, que chama, né, que ela não é aquecida, ele vai diminuir a temperatura ali. Se a água tiver corrente, então ela vai ser automaticamente, ela vai se trocando, na realidade aquela água vai se trocando e vai resfriando a região. Fica muito mais efetivo. Mais uma piscina, um balde, que esteja com uma água natural, vai acabar com a chama e vai diminuir aquela lesão térmica no local. E doutor, hoje na internet a gente encontra muita informação e desinformação. E às vezes a pessoa teve uma queimadura ali, aconteceu alguma coisa em casa, ela vai procurar na internet algum remédio natural, alguma coisa para passar. O que ela não pode fazer nesse momento que ela teve um acidente ali na casa dela? Já não deveria entrar na internet para ver exatamente esse tratamento. Porque às vezes tem um remédio em caseiro, alguma coisa assim? Não tem. O remédio, que é, a situação foi a que eu falei. É evitar, basicamente,
tirar aquela chama, então, ou abafando ou usando uma substância que seria a água, né, obviamente, que é mais fácil de ter, para então resfriar aquilo lá, não passar nenhum outro tipo de produto. Passar, então, abafar ou uma água quente, colocar um pano, né, limpo, que seja uma toalha, fralda, que seja, que estiver bem limpinho, pode umedecer essa toalha, esse pano, e então procurar um atendimento médico. A água já é o suficiente. Só a água já é o suficiente procurar um atendimento médico. Evitar, nem vou citar o que pode existir na internet, existem esses correlatos aí de tratamentos que não são eficazes, podem piorar demais. E tem que lembrar de pessoas, então, que possam ter uma queimadura maior na região de mãos ou no pescoço, que tenha colar, anel, brinco, que isso aí seja retirado o mais rápido possível. Porque a queimadura em si, às vezes, faz um edema, né, um inchaço da região, e depois vai dificultar tirar aquele metal e tudo mais da região afetada. Tá bom? Roupas também. Caso a roupa tenha pegado fogo, tudo abafou, jogou água, evita, não tire a roupa da pessoa, porque às vezes a roupa aderiu à pele já queimada. E quando você vai tirar aquilo ali com uma rapidez, não, vai lesar a pele, deixa para levar num ambiente então próprio para ser resolvido isso. E o senhor fala disso, é muito interessante, porque as queimaduras elas podem afetar diferentes partes do corpo, né? Inclusive as regiões respiratórias, né? Sim. E isso pode ser grave. Isso é muito grave. Na realidade, os gases aquecidos, né, ou uma chama direto que levanta aqueles gases, isso aí pode ser inalado e levar a uma queimadura, né, grave da árvore respiratória. E aí é uma situação extremamente grave. Não é tão comum, mas em incêndios, né, onde tem uma área grande, ou aquela fumaça aquecida, né, que é o vapor aquecido, isso pode acontecer. E aí a procura do serviço médico especializado é imperiosa, tem que ir o mais rápido possível. Mas não é o tão comum. Mais comum são os acidentes domiciliares com traumas locais, né, na pele, né, que pode acontecer isso aí. A gente fala pele, mas pode atingir planos um pouco mais profundos, dependendo da intensidade e da exposição ao produto, ao agente que está causando. Tá bom? E doutor, depois que a pessoa já teve ali a queimadura, ela já foi para o hospital, qual que é esse pós? Quais os cuidados pós-queimadura, os tratamentos? A queimadura em si é um trauma muito severo, né? Ela, com raras exceções, muito suaves, de queimaduras de primeiro grau, que pode ser do sol, um pouquinho, que faz umas manchinhas vermelhas e é muito doloroso. Queimaduras que fazem bolhas na pele, ou que deixam com a pele com uma sensação, ela fica meio branca, nacarada, e aí é uma queimadura mais profunda, são queimaduras que demandam, então, uns cuidados assim extremos. E são extremamente dolorosos, e as pessoas necessitam de internação e, às vezes, procedimentos cirúrgicos. Por isso que, na área da cirurgia plástica, a gente atua na correção de certas lesões mais profundas de pele, sabendo que o tratamento dos queimados, em geral, é um tratamento multidisciplinar, né? Aí envolve a enfermagem, os médicos, nutrição, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogos, assim, uma gama de profissionais, talvez eu tenha esquecido de citar alguns aí, mas que são envolvidos nisso aí. Então, vai tratar tratamento de queimaduras. O que a gente tem que lembrar, assim, é extremamente doloroso. Quem já teve, infelizmente, a oportunidade de se queimar com contato com ferro quente ou uma panela aquecida, sabe, às vezes uma queimadura pequena em dedo, encostou, você sabe que aquilo vai ficar alguns dias, né, e aí se resolve, mas você vai lembrar daquilo alguns dias. Agora imagine perder mesmo a substância, né, perder a pele, a cobertura, e aquilo vai ter que ser banhado, porque aquilo lá pode infeccionar. Então, para tratar aquilo, daquela lesão, tem que dar banho diário praticamente naquilo. Às vezes tem alguns curativos que a gente pode usar, tudo, mas é doloroso demais. Então, a partir do momento que a gente fala que o melhor tratamento seria a prevenção, porque depois que acontece, aí é doloroso e pode gerar sequelas, né, físicas aí, sequelas até emocionais, porque pode até deformar mesmo, né, a cicatrização daquela queimadura pode deformar a parte afetada. Com certeza, né? E podem ter agravantes também, né? Sim, limitações às vezes físicas, né, dependendo da área afetada. Então, e limitações, como eu já te falei, né, as limitações às vezes psicológicas, porque realmente é às vezes desfiguração, né, da pessoa, né, que foi atingida.
Doutor, nós agradecemos muito. Nós ficaríamos até mais tempo aqui conversando com o senhor, mas o nosso espaço de tempo às vezes é curtinho para a gente falar de tantas coisas importantes. Mas muito obrigado pela participação do senhor. Seja sempre bem-vindo aqui no nosso programa e também no Santuário Nacional. Tá, muito obrigado pelo convite e espero ter passado a mensagem para essa campanha da luta, né, da prevenção dos acidentes e queimaduras. Muito obrigado, Com Bela. certeza. Obrigado, Passou muito doutor. bem, não é, Carol? Com certeza, igual o doutor disse, né? A prevenção, né? Para a gente não precisar passar por essas situações, então é melhor a gente ter essa prevenção, esse cuidado no nosso dia a dia, não só na nossa casa, mas também no nosso trabalho, nos ambientes que a gente vive mesmo, a gente ter esse cuidado da prevenção, por isso essa data a gente lembra aqui. Eu queria lembrar uma coisa só, aqui, Claro. nós aqui ao lado, nessa cidade, em Guaratinguetá, nós temos um centro de tratamento de queimaduras alocado na Santa Casa de Guaratinguetá, funcionando há mais de 24 anos. Então, estamos lá preparados para receber, né, os pacientes que nos são encaminhados. Na atuação do Centro de Queimados da Santa Casa, ele não é uma porta de entrada. Geralmente você vai ser atendido ou aqui em Aparecida ou aonde for na região, num hospital de referência ali que vai atender os primeiros socorros ou na UPA, né, de cada região, e aí sim vão entrar em contato, às vezes, se precisar, vão entrar em contato com o nosso centro de queimados e aí a gente pode ter a vaga ou não lá para a gente, pelo menos, dar uma orientação naquele tratamento ou receber, caso tenha vaga disponível, o paciente em questão. Só lembrando disso aí que nós temos esse centro há 24 anos funcionando na cidade aqui ao lado, aqui em Guaratinguetá. Isso mesmo, doutor. Obrigado também por essas informações